Uma cruz ergue-se no Gólgota, mas os eventos que antes antecedem carregam um código oculto, entrelaçado por profecias, números, símbolos e decisões que foram feitas. O código da crucificação revela que nada foi por acaso. Desde o Éden até o momento em que o céu se escureceu, na sexta-feira da crucificação, cada detalhe anunciava o maior mistério da redenção. Neste documentário bíblico com pegada cinematográfica, revelamos os códigos escondidos por trás da cruz, em uma jornada que une ação, profecia e redenção. Fiquem com a gente. Vamos começar? Mas antes, deixe seu like, inscreva-se no nosso canal e ative o sino para que mais pessoas tenham acesso a este vídeo e nós possamos lhe enviar mais conteúdos iguais a este. No princípio, não havia dor, nem morte, nem sangue. Havia apenas vida. O homem e a mulher andavam com Deus no frescor da tarde, mas em meio ao paraíso, algo sussurrava das sombras. A queda foi mais do que um erro. Foi o início de um código oculto, uma promessa escondida nas entrelinhas da dor. Deus pronunciou palavras que ecoariam pelos séculos. Da descendência da mulher nascerá aquele que esmagará a cabeça da serpente. Antes mesmo da lei, antes do altar, o sangue já falava. Abel entendeu, Caim recusou, e a terra se abriu para receber o sangue inocente. O primeiro código foi escrito com sangue, e o céu silenciou. Deus começou a repetir o padrão. Abraão ouviu o chamado, subiu o monte com seu filho, o filho da promessa. Isaque carregava a madeira como um prenúncio sombrio. No último instante, um cordeiro apareceu. Mas ali, Deus não queria um animal. Ele queria profetizar. E se os nomes escondessem um código? De Adão até Noé, a genealogia forma uma frase. O homem é designado mortal. A morada de Deus descerá, seu ensino trará esperança, seu descanso será glorioso. O plano da cruz estava escrito, até nos nomes. Cada cordeiro sacrificado, cada altar construído, cada festa celebrada, eram pistas, fragmentos de um mistério maior. A cruz não foi improviso, foi o ápice de uma construção milenar. Um código sussurrado desde o Éden, escrito com sangue e fé. Na noite da libertação, Deus pediu um sinal, sangue nos umbrais das portas. Não era apenas salvação temporária, era uma profecia visual. A casa marcada pelo sangue do Cordeiro escaparia do juízo, como a cruz escaparia da morte eterna. O tempo passava e os códigos se acumulavam. Os profetas gritavam em meio ao silêncio espiritual, mas poucos ouviam. O céu, porém, não se calava. Cada detalhe, cada sombra, cada símbolo apontava para um único destino. E então, ele veio, o Verbo, a palavra feita carne, aquele que estava desde o princípio. O código agora andava entre os homens, mas poucos entenderam que ali caminhava o Cordeiro final. Mas por que ele foi chamado de Cordeiro, antes mesmo de ser sacrificado? O que o Antigo Testamento escondia, que os líderes religiosos da época não quiseram ver? Prepare-se, o código vai se aprofundar. Não foi apenas um nascimento, foi o início do desvelar de um mistério milenar. O céu reagiu. Uma estrela apareceu, guiando homens de terras distantes, mas poucos em Israel perceberam. Eles não buscavam um bebê, buscavam um rei e encontraram um cordeiro. Ele nasceu entre animais, e não por acaso. Os sacerdotes cuidavam dos cordeiros sacrificiais nas pastagens de Belém. Cordeiros sem defeito, criados para morrer. E aquele bebê era um deles, o cordeiro perfeito, o único que já nascera para morrer. Décadas depois ele aparece entre o povo.
silencioso, invisível aos olhos naturais, mas João viu. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Com essa frase, João não apenas identificou Jesus, ele ativou a contagem regressiva da cruz. O povo celebrava festas, sem perceber que cada uma delas falava dele. A Páscoa, o sangue do Cordeiro, o dia da expiação, um substituto pelos pecados. As festas eram ensaios da cruz. O Cordeiro já caminhava entre os homens, e cada festa era um eco de seu sacrifício. Ele falava em códigos, parábolas, enigmas, símbolos, mas entre as palavras ele deixava rastros. O Filho do Homem será entregue, será levantado, como Moisés levantou a serpente no deserto. Ele estava revelando o plano aos que tinham ouvidos para ouvir. Na noite anterior à cruz, o Cordeiro se revela completamente. Ele parte o pão, entrega o cálice e diz: "Este é o meu corpo, este é o meu sangue." O sacrifício estava à porta e mesmo assim poucos entenderam. Um amigo, um beijo, 30 moedas, tudo previsto, tudo registrado. O código era implacável e o Cordeiro não resistiu, porque o plano era maior que a dor. Ele sabia e ainda assim seguiu. Naquela noite, o Cordeiro calou-se diante de seus acusadores. Mas você sabia que até mesmo os detalhes do julgamento foram profetizados com séculos de antecedência? Ele foi julgado, mas quem estava realmente sendo julgado era o mundo. No próximo capítulo, revelaremos o código escondido no tribunal que decidiu pela morte do Filho de Deus. Antes da cruz, houve as palavras, escritas muito antes de Roma nascer, muito antes do Gólgota ser conhecido. Cada profecia era um fragmento do código. Como ovelha muda diante dos que a tosquiam, ele não abriu a boca. Um cordeiro, um julgamento, uma condenação, tudo já estava previsto. Os sacerdotes pensavam estar no controle. Pilatos achava que tinha o poder de libertá-lo, mas eles apenas seguiam o script de séculos atrás. Daniel profetizou a data exata da morte do Messias, e no ano exato, o Cordeiro foi levado. Os códigos estavam nos detalhes, os salmos, os profetas, até nos números. Séculos antes da invenção da crucificação, Davi descreveu com exatidão o método da morte. Coincidência ou parte do plano eterno? Até a traição estava prevista. Aquele que comigo partilhava do pão levantou contra mim o calcanhar. 30 moedas de prata. Zacarias já havia mencionado o valor e até o destino do dinheiro manchado. O inocente julgado como culpado. Mas Isaías já havia visto. Foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. O julgamento não era apenas legal, era espiritual. Os céus observavam. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. A cruz não era um erro, era um altar disfarçado de tortura. O madeiro estava presente desde o Éden e culminaria no Calvário. Na primeira Páscoa, o sangue de cordeiros marcou portas e salvou vidas, mas aquilo era só um protótipo. Na cruz, o sangue do verdadeiro cordeiro marcaria não portas, mas corações, e o juízo passaria. Os chicotes, os espinhos, o madeiro, cada elemento do sofrimento de Jesus já havia sido escrito. No próximo capítulo, entraremos na cena mais dramática do universo, a crucificação. Mas o que você talvez nunca tenha ouvido é que cada gota de sangue, cada palavra dita por Jesus na cruz, carrega um código secreto. O cordeiro subia ao monte, cada passo era pesado, não apenas pela cruz, mas por aquilo que ela representava. Ele não carregava só madeira, carregava a culpa de uma humanidade inteira. No meio, a cruz do justo, ao lado 2 criminosos, um insultava, o outro se arrependia.
Hoje estarás comigo no paraíso. Até na cruz, Jesus quebrava códigos espirituais, redimia em tempo real. Cada frase dita na cruz era um enigma, uma revelação profunda escondida à vista de todos. Pai, perdoa-lhes. Perdão incondicional. Hoje estarás comigo. Redenção imediata. Mulher, eis aí teu filho. Restauração. O código está ali. Mãos perfuradas que gravam o nome da humanidade nos registros eternos de Deus. O Rei dos Reis, coroado por espinhos, eles zombavam, mas o céu observava em silêncio. Era mais que dor, era guerra espiritual. O inferno se agitava, o céu se calava. Cada palavra dita na cruz era uma senha, uma chave profética. Pai, perdoa-lhes. Perdão liberado antes do arrependimento. 2. Hoje estarás comigo no paraíso. Acesso imediato ao reino. 3. Mulher, eis aí o teu filho. Nova família formada na cruz. 4. Deus meu, por que me desamparaste? O abandono para que nunca sejamos abandonados. 5. Tenho sede. O Messias cumprindo até a última vírgula da Escritura. 6. Está consumado. O código foi completado. 7. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. O ciclo se fecha. O céu recebe o Rei. O véu, aquele que separava os homens da presença de Deus, foi rasgado, não de baixo para cima, mas de cima para baixo. O código de acesso foi liberado. A barreira foi quebrada. O Santo dos Santos agora estava acessível. A natureza entendeu o que os homens não entenderam. O Criador morria pelas criaturas. O centurião declarou: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Mesmo o inimigo reconheceu o Rei. O corpo foi tirado. O sepulcro o aguardava, mas o código não termina com a morte. O corpo jazia no túmulo frio. O silêncio parecia final, mas o silêncio de Deus nunca é vazio. Ele é a preparação para algo eterno. Os homens haviam feito tudo para impedir qualquer movimento. Selaram a pedra, guardaram o corpo, mas esqueceram de um detalhe. O código já havia sido ativado. No terceiro dia, a criação segurou o fôlego. O céu se iluminou, o plano milenar estava prestes a ser concluído. E então, a terra tremeu. A pedra não foi removida para que Jesus saísse, mas para que os homens pudessem ver que ele já havia ressuscitado. O pano dobrado, um código silencioso para os judeus. Eu voltarei. O anjo declarou: por que buscais entre os mortos aquele que vive? O código havia sido rompido. A morte não podia mais deter o autor da vida. Ela, Maria Madalena, a primeira testemunha, chorava. O mestre parecia perdido, mas o jardineiro que a chamou pelo nome era o próprio Cristo ressuscitado. Ele caminhou com eles, falou das Escrituras e abriu seus olhos ao partir o pão. Ele ressuscitou, mas não voltou apenas para provar poder. Voltou para ativar o próximo código, a missão. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. A cruz abriu o caminho, a ressurreição nos colocou de pé. O último código ainda está por se cumprir. Ele prometeu, ele voltará. O mesmo Jesus, que venceu a morte, retornará em glória, porque o código da crucificação não termina no túmulo vazio. Ele aponta para a eternidade. Você não é apenas um espectador dessa história. Você é parte do código. O sacrifício foi por você. A ressurreição é o convite para viver. Você vai ignorar o código ou vai ativá-lo no seu coração?
Para mais conteúdos como este, compartilhe este vídeo com alguém que precisa conhecer a profundidade da cruz. Comente, deixe o seu joinha, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho para não perder nenhuma revelação. Muito obrigado. Fiquem com Deus e até a próxima.